Veteranos, boa tarde. Aqui está falando é Luiz Barão, criador do canal Tô Passado. Hoje eu estou aqui com meu amigo Flávio Médici, que é um especialista em finanças pessoais, um cara oriundo aí das multinacionais, da área financeira, administrativa, mas hoje ele cuida de pessoas comuns, como eu, como você, enfim, seres humanos normais, certo? Quando a gente fala de finanças, a gente sempre pensa em grandes fortunas, em empresas. Não. Um consultor financeiro pode ser muito bom para a vida de todos nós, principalmente as pessoas veteranas que estão aí na luta, recebendo aquela aposentadoria básica, aquelas coisas todas. Flávio, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal e vamos falar sobre o que hoje. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu e o Luiz aí fizemos uma parceria para conversarmos sobre vários assuntos. Eu, basicamente, conversando um pouquinho sobre finanças, e aí os assuntos vão se desenvolver ao longo do tempo. E nós estamos aí para conversar um pouquinho mais sobre economia colaborativa. É um assunto necessário por causa do coronavírus, né? E aí existe uma demanda muito forte quanto às necessidades pessoais e necessidades financeiras que muita gente está penando um pouquinho, né? Então, decidimos falar o que a gente sabe um pouco para vocês, desenvolver um pouco o assunto, tudo que a gente puder ajudar será interessante. É por aí. Então, decidimos falar significa que o Flávio resolveu colaborar com a gente aqui do canal Tô Passado e botar os saberes deles aqui para as pessoas veteranas aí, que a gente, como LGBT, vive numa circunstância muito especial quando chega a velhice, né? Que é aquela ausência da família, ausência de rede de apoio. Então, ter a vida financeira organizada, minimamente organizada, é fundamental e faz parte, inclusive, da saúde da pessoa idosa, né? Então, Flávio, vamos falar o que é essa economia colaborativa. Até pegando o gancho do que você falou, né? Que quando você disse que nós conversamos e decidimos, na verdade, já é uma colaboração, né? Como o próprio Luiz falou, nós estamos aqui trocando ideias sem qualquer custo, na verdade, para ver quanto a gente ajuda as pessoas. E esse assunto realmente ele surgiu realmente por causa de uma necessidade. E não é só de agora que as pessoas estão entrando nesse tipo de economia, que é justamente a utilização de recursos, de bens, serviços e inclusive de tempo comuns a todos, né, para que as pessoas compartilhem umas com as outras do que elas têm, né? Por exemplo, a gente vai falar várias coisas, mas eu já vou começar com um exemplo. Por exemplo, atualmente a gente está precisando muito usar máscaras para a gente se proteger contra o coronavírus, certo? Digamos que você tem tecido em casa, mas não tem uma máquina de costura, certo? Nem sabe costurar. Outra pessoa do condomínio que você mora tem uma máquina de costura, outra tem o tempo para ceder. Quem sabe a gente junta tudo isso para fazer máscaras para todo mundo do condomínio. Esse é um exemplo, certo? Outra coisa que eu e o Luiz falamos uma outra hora foi justamente a confecção até de alimentos. Por exemplo, eu tenho farinha em casa, não sei fazer pão, mas eu tenho farinha, sobrou de alguma outra coisa. Já o vizinho tem o ovo, tem o óleo, tem o tempo. Façamos o pão para condomínio, para o pessoal do condomínio, certo? Assim, a gente usa os recursos que a gente tem dentro de casa sem precisar gastar mais. Claro, perfeito, nós vamos estar usando os nossos recursos. Sim, mas enquanto a gente está nesse período que a gente está com problemas financeiros, de ter como faturar, de ter como trabalhar para ganhar dinheiro, principalmente os autônomos que estão se vendo nesse problema. Por que não utilizar esses recursos e, ao invés de deixar eles estocados em casa sem utilização nenhuma, né? E se utiliza nesse tempo. Isso chama-se economia colaborativa, certo? É claro que é um universo que eu estou citando aqui muito pequeno, digamos, mas de muita utilidade. Ele se estende a muitas outras coisas, como, por exemplo, se você for olhar assim, o que é um colaborativo? Uber, por exemplo, é colaborativo. Surgiu de uma ideia colaborativa, de utilizar um carro. Hoje é uma coisa comercial, mas ele surgiu, né, de utilizar o carro, o espaço do carro de outras pessoas para levar, para dar carona. Esse é uma colaborativo. Então, daí surgem inúmeras ideias,
né? Ideias que talvez eu não tenha, você que está assistindo possa ter ideias de colaboração dentro do seu condomínio, dentro da sua família, dentro de onde você estiver, do universo que você estiver inserido, né? E aí a gente constrói coisas, porque o maior valor, na verdade, hoje a gente tem é tempo. Uhum. Né? E a gente pode utilizar isso muito bem. O que a gente está fazendo aqui já é extremamente colaborativo. Aqui ninguém está ganhando nada, né? O Flávio está cedendo seus saberes aqui nesse pouco tempo que nós temos aqui. E isso é um processo colaborativo. Quer dizer, na realidade, o insumo não é que eu gaste mais o meu e você menos o seu. Não é esse o padrão, né, Flávio? Exatamente, né? Você une forças, porque, na verdade, o insumo que você tem em casa só vai ter valor se ele se transformar em alguma coisa útil. Claro, certo? Claro. Se você não sabe transformar ele em alguma coisa útil, ele perde a validade. E se você tem algum vizinho, algum companheiro da família, amigo, vizinho, quem quer que seja próximo, né? Respeitando toda a lei de distanciamento que a gente precisa respeitar para evitar maiores problemas, a gente pode se colaborar, né, para um bem comum, certo? Claro. Tem pessoas, inclusive, que no momento estão passando alguma necessidade, porque estão esperando algum recurso do governo, que ainda não liberou, ou está liberando. E por que você não pode ajudar com alguma coisa? Que essa pessoa pode ter alguma coisa que pode ceder para você também, sem qualquer interesse, mas o único interesse de colaborar com um grupo. Essa forma de economia talvez seja uma das coisas mais contemporâneas e mais antigas também do ser humano, né? A gente, na antiguidade, não havia dinheiro, então você fazia trocas, você trocava o seu escambo, que para mim é a coisa mais contemporânea também. Então, ou seja, a gente volta a ter práticas que são muito mais saudáveis economicamente falando e acaba resolvendo o problema de muita gente. Eu acho esse formato maravilhoso, na realidade. Isso é uma forma de se viver, né? Quando você cede o seu saber, o seu conhecimento, ou mesmo faz uma gentileza de ir no vizinho cortar o cabelo dele, por exemplo, você está mudando um padrão de economia, certo? Sim. E uma coisa, Luiz, que nós temos que lembrar sempre é que o ser humano foi educado, pelo menos nas últimas décadas, a ter vergonha de pedir. Pois né? é. O que é meu, o que é seu. E se eu preciso de alguma coisa, eu vou ter que comprar, ao contrário de bater no vizinho e perguntar se ele tem. Lembra aquela história de, vizinho, você tem uma xícara de açúcar aí? Hoje não se faz mais isso, é raro fazer isso. Né? Por que não? Claro. Por que não? Claro, e isso não fragiliza você, ao contrário. A gente tem que se despir dessas, agora me fugiu o termo, mas se despir desses critérios, dessas coisas amarradas, esses pudores, exatamente. Esse pudor. Isso ao contrário de fragilizar você perante o outro, isso fortalece relações, né? Uhum. Olha, e pode virar, inclusive, um meio de vida, porque alguém descobre que o seu pão é maravilhoso, e você dá um pedaço do seu pão para o vizinho quer, e você pode transformar isso num meio de vida. É algo que a gente vai falar no próximo papo, que é exatamente sobre a velhice ativa, sobre você estar com processos ativos na sua aposentadoria, na sua velhice. Pense sempre o seguinte, gente, nós estamos passando por uma dificuldade atualmente, muitas pessoas, a grande maioria, na verdade, da população brasileira está impossibilitada de trabalhar, a grande maioria é autônoma, certo? Então, a gente, além de ficar pedindo migalhas para o governo, porque essas migalhas elas têm limites, tem que fazer por nós mesmos, né? Por nós, pelo outro, pelo vizinho, pelo parceiro, pelo colega. Então, pense sempre nisso, em ser produtivos, sem necessariamente cobrar por isso nesse momento, porque você pode evoluir dentro da comunidade, dentro das suas parcerias, e você pode descobrir, inclusive, dons que estavam bem guardadinhos aí, você nem sabia. Então, pense nisso, porque isso é muito importante, as pessoas dão muito valor para isso, principalmente atualmente. Flávio, queria agradecer você enormemente. A gente está fazendo um formato aqui que tem que ser um pouco mais sintético. Vamos estudar um pouco mais de tempo para a gente aí. Tá bom, obrigado. Um beijo grande para todos e nos vemos na próxima semana com mais umas dicas aí do Flávio Médici. Falou? Beijo.